O livro de João, como nós já estudamos, primeira de João, são livros onde há provas, né? Provas da nossa fé, da nossa filiação, provas da nossa comunhão, provas da nossa intimidade. São provas. Então, Deus possa, nestes versículos também, nos abençoar. Amém? Possa o Senhor nos abençoar nesses versículos que vamos ou estamos lendo. Então vamos lá. 1 de João, capítulo 4, versículo 18 a 21, diz a palavra: no amor não há temor ou não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois que não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Palavra do Senhor. Pai, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Obrigado porque o seu amor é perfeito, e um amor sem temor, sem medo, sem recuos, sem receios, mas um amor pleno, inteiro e completo. Senhor, este amor queremos, Senhor, tê-lo em nós mesmos, para que possamos manifestá-lo aos nossos irmãos, à medida do amor que recebemos, que possamos dar à medida do que recebemos. Que a Tua palavra possa nos instruir em toda a verdade nessa santa manhã, nesse santo domingo, e que o Senhor fale com o Teu povo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Seria prática ou já hábito dizer: tomem vossos assentos, para a igreja reunida, né? Mas estamos perto dos dias em que vamos estar todos aqui, né? Ainda que com distanciamento, biossegurança, vamos estar todos aqui. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Primeiro, nós estamos a estudar toda a carta de João, da primeira de João. Já estudamos a terceira. Estudamos a segunda. Estamos a estudar a primeira. Provavelmente estaremos também, pela graça, já com a igreja reunida, estudando o Evangelho de João, às quintas-feiras. Estou arrastando o estudo até os domingos, porque todo mundo está em casa, pode ter tempo para escrever, tempo para apontar, tempo para ler, né, tempo para confirmar. E depois vamos então ter os domingos com aqueles cultos que chamamos gerais, né, cultos evangelísticos. Mas às quintas-feiras vamos manter os cultos doutrinários, o estudo da palavra. Então, 1 de João capítulo 4, você que está em casa, né, vai botando os teus comentários enquanto você ouve a palavra. Seria bom, seria uma maneira de estudar. Quando você faz repetição, você se permite aprender. Então, enquanto você está a ouvir a palavra, aquele comentário, aquela frase que grudar no teu espírito, comenta, escreve sobre ele e você vai gravar, porque o que eu ouço, eu até posso gravar, mas o que eu escrevo fica muito mais patente. Você escreveu, você mencionou, você desenvolveu, você codificou, porque letras são códigos, né? Então, bota aí uma frase que você ouvir, comenta, bota a frase de comentário e você vai daqui a pouco fazendo com que a palavra não seja mais só um dito do pastor Sadraque, mas seja um dito teu, uma escrita sua, uma fala que também agora é sua. Amém? Então vamos a isso, vamos trabalhar juntos, para que aqueles que se calhar vão entrar na live mais tarde, eles poderão não ouvir o que eu falei, mas poderão ler o que você escreveu. Percebe? Aí então eles vão ter uma ideia do que se está a tratar, mesmo que ele entre daqui a 5, 10, 20 minutos, certo? Então vamos a isso. Nós estamos a estudar a primeira carta de João. Agora estamos no capítulo 4, né? Estamos no capítulo 4 e Deus, então, no versículos 18,
usando João, nos fala alguma coisa boa e maravilhosa. Diz a palavra, no amor não há temor. Ok, aí esse versículo começa logo, né? É por isso que um texto fora do contexto pode criar grandes pretextos, certo? Parece que existe uma briga entre o amor e o temor, né? E gosto da Bíblia que usa a palavra medo em vez de temor, porque existe uma diferença gigantesca na questão temor e na questão amor, certo? O temor, por exemplo, que a Bíblia nos exige até para com Deus não é temor que pressupõe medo, mas é o temor que pressupõe amor, que é desenvolvido dentro de um campo de respeitabilidade, de honra, né, e de primazia, ok? O tipo de temor que a Bíblia exige para o cristão ou para todos quanto creem em Deus não é um medo assustador diante da soberania de Deus, mas sim aquele respeito intenso que um filho que ama o pai tem pelo seu pai, aquela consideração. O temor negativo é aquele que faz bagunça e quando ouve o pai a vir ao portão, ele corre, né, para deixar para arrumar tudo. Aquele é o medo que se tem pelo pai. Mas o verdadeiro temor é o temor que se constitui de uma respeitabilidade, de honra que o filho concede ao pai, mesmo quando o pai não está. O pai não precisa vir para ele correr e fazer as coisas assustadamente. Ele tem um temor, e que mais um amor pelos princípios do pai, um amor pela conduta, né, do pai, pela ética do pai, pela moral do pai. Ele ama isso. Não é mais um medo, não é mais um esforço, mas sim é um temor, né, que é mais amor, é mais sinônimo de amor do que sinônimo de medo. Agora, a Bíblia aqui está a falar que o verdadeiro amor afasta o medo, ou lança fora o medo, né? Noutra Bíblia você vai encontrar lança fora o temor, mas esse temor que a Bíblia fala é temor de medo. Ok, tem uma expressão bíblica para nós entendermos o temor. Um dia vamos estudar o temor aqui, mas você que está ali, grave isso, guarde isso, partilhe isso com alguém para que eles aprendam qual é o temor que a Bíblia exige de nós. Tem uma passagem bíblica, na história bíblica, né, do povo de Israel no deserto, que chegaram junto ao monte, que chamaram Monte de Deus, e o monte fumegava, né? E o povo disse, Moisés, vai tu, adore a Deus, fale com ele, depois vem nos dizer, nós não vamos chegar perto, porque o monte pegava fogo, os animais que chegassem morriam. Então o povo entrou num grande medo, e Moisés disse assim, não temam, Deus fez isso para que vocês temam. Existem dois temores ali. Ele diz, não temam. Primeiro esse não temam é não tenham medo. Deus fez isso, manifestou isso para que vocês temam. Nota que tem dois temores, parece contraditório. Não, um temor é medo, outro temor é amor. Então não tenham medo. Deus manifestou isso para que vocês conheçam sua grandeza, seu poder, e vocês o honrem, o respeitem, o amem, o vejam como grande. Então existe esse temor que é mais aquela respeitabilidade. Eu temo meu pai, não porque ele me bate, porque ele me castiga, mas porque eu todos os dias quero viver para agradá-lo. Quero viver para que ele sinta, né, o prazer de me ter como filho, assim como Cristo viveu, manifestando então em sua vida temor para com o pai, em tudo quanto fazia, e o pai disse dele, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Então temos dois temores aqui. O temor medo e o temor amor. E o temor que a Bíblia recomenda não é o temor medo, é o temor amor. E a Bíblia fala, né, que esse temor é o princípio de toda a sabedoria. Quando você teme, quando você respeita os princípios de Deus, quando você respeita os ensinamentos de Deus, quando você tem em grande estima, né, o conselho do Pai, você entrou no caminho e na escola magna da sabedoria. E então tudo que você vai germinar no teu ser é sabedoria. Porque as sementes da palavra de Deus são sementes de sabedoria. A árvore frondosa da sabedoria. Então quem tem esse temor colocado dentro do seu espírito, tem o amor instalado dentro dele. Amém? Glórias a Deus. Agora, como é que eu entendo que esse temor é um temor negativo? Como é que esse temor é temor negativo? Vê no versículo 17, diz assim, não é perfeito o amor para conosco, nisto é perfeito o amor para conosco, que no dia do juízo tenhamos confiança, para que Ele, porque qual Ele é, somos nós neste
mundo. Nota que o versículo anterior, que é o contexto do versículo 18, o versículo anterior te diz assim, no dia de juízo, porque nós sabemos que Ele nos ama, temos confiança que no dia do juízo não vamos ter problema. Porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Depois é que vem o versículo 18 que diz, no amor não há temor, não há medo. Qual é o medo que a Bíblia está a dizer? O medo de no dia do juízo, né, tudo dá errado para nós. Então esse medo se justifica no versículo anterior. O versículo anterior diz que porque Deus nos amou, nós podemos ter confiança que no dia do juízo não vamos sair confundidos. Que nós vamos estar diante de Deus em perfeito juízo e que ninguém vai entrar lá por causa da certeza dos seus atos, das suas obras, mas sim por causa da certeza das obras da cruz, das obras de Cristo. Então eu posso me achegar com confiança, não porque eu amei primeiramente, mas porque Ele me amou perfeitamente. E Ele me amou perfeitamente e isso me dá garantia que no dia do juízo eu posso me achegar a Ele com confiança. E este amor que eu tenho por Deus afasta esse medo. O medo de quê? O medo do dia de juízo. Amém. Eu já não tenho medo. Eu já não tenho, porque esse perfeito amor. Qual perfeito amor? O perfeito amor de Deus. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Oh, aleluias! O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando você se achega a Deus, você se achega a Deus pela perfeita manifestação do amor dele. Lembra os namorados, quando a namorada sabe que o namorado ama, quando o namorado sabe que a namorada o ama, que o noivo ama, melhor o noivo, essa palavra namorada pode soar pesada para alguns, mas o noivo ama, minha noiva ama, ela não tem problemas de ciúme, não tem crises, né, de ciúmes, porque ela acredita fielmente que meu amor vai casar comigo, me deu garantias, ele me ama perfeitamente, ele me ama, e esse amor precisa colocar em nós confiança plena. Por quê? Porque muitos de nós às vezes desconfiamos da nossa salvação, porque olhamos para o nosso amor para com Deus. Ele então erra, depois diz assim, eu acho que eu mesmo vou ir para o inferno porque eu não amo a Deus. Mas a confiança do céu não está no teu amor para com Deus antes, está no amor de Deus para contigo. É esse perfeito amor que afasta o medo, o receio. E esse perfeito amor revela a grandiosidade da nossa imperfeição, e a grandiosidade da perfeição revela a grandiosidade do perdão, e a grandiosidade do perdão revela a grandiosidade do amor que retribui o amor que começou a nos amar primeiro. É aí que Jesus disse que a quem muito perdoou, muito amou. Ou quem muito teve consciência do grandioso perdão que recebeu, começa a amar muito também. Porque ele sabe que o amor que recebeu foi grande. E então o amor que eu vou dar é grande. Amados, o amor é uma semente que quando se lança, colhe frutos da mesma qualidade. Por isso Deus não investiu outra coisa em nós, investiu amor. E esse amor colhe amor. Por isso hoje eu estou aqui, amo a Deus, prego por amor, não espero garantia nenhuma, não espero recompensa alguma. Hoje eu prego por amor, vivo por amor, respondo com santidade por amor, porque o perfeito amor investiu em mim a semente perfeita do amor. E essa semente perfeita do amor de Deus é que me vai dar confiança diante do dia do juízo. E diante do dia do juízo eu não terei medo, porque o perfeito amor afasta todo medo. Há pessoas que casam até no último dia e ainda pensam que o casamento não vai acontecer. Se o noivo está atrasado uma hora, será que foi embora? Será que desistiu? Amados, esse amor, esse relacionamento que já tem medo de acabar no dia do casamento, vai acabar a qualquer dia dentro do casamento. A qualquer dia. Mas não é esse o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é certo. O amor de Deus é completo. O amor de Deus é seguro. O amor de Deus é infalível. O amor de Deus é grandioso. O amor de Deus é incomparável. Não há amor igual. Amados, de tal maneira que Deus nos amou, que nos deu Deus para por nós morrer na cruz. Derramou seu sangue para nos comprar para Deus. Deus nos comprou para Deus. Aleluia. Este é o perfeito amor. Então, quando nós começamos a entender sobre o amor, nós sabemos que o julgamento não deve nos assustar a nós, mas todos quanto não responderam ao amor de Deus. Amém? O que o julgamento de Deus tem que trazer? Temor. A nós, um temor que não é este que fala aqui, é um temor de amor, respeitabilidade, honra.
Mas aos ímpios tem que trazer um temor. Não é um temor de amor, é um temor de medo e pavor. Porque aquele dia será terrível. Terrível para aqueles que não ouviram e não responderam ao amor de Deus. Ok? Então, a Bíblia diz, porque o temor tem consigo a pena. Ou, quando você tem medo, é porque você tem medo das consequências. Certo? É isso que João está a dizer. É porque existe uma consequência que produz esse medo. Ou não? Por que eu tenho medo de perder alguém? Porque eu sei as consequências disso. Por que eu tenho medo de perder o dinheiro? Porque eu sei que eu poderei não ter mercadoria caso eu perca o dinheiro. Por que eu tenho medo de perder minha esposa? Porque eu terei dificuldade de criar meus filhos sem ela. Por que eu tenho medo de perder minha família? Porque é parte da minha vida e não viveria sem ela. Você percebe? Então, João está a dizer que o medo tem consigo a pena, tem consigo, né, as consequências. E este amor não pode ser perfeito se ele tem medo das consequências. E ali então que o perfeito amor de Deus, do versículo 17, arrancou toda a consequência, todo o julgamento, arrancou toda a pena. É ali que o apóstolo Paulo diz, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa condenação retirada, ok? Essa condenação retirada pressupõe o afastamento, a anulação da pena, a anulação do castigo, a anulação da condenação e, consequentemente, no cristão, a anulação da culpa e anulação do medo, ok? Porque há pessoas que mesmo depois de desculpadas ou perdoadas ainda têm medo, têm culpa, ou não? Sente uma culpa por uma coisa que fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Ele se sente culpado, e principalmente porque muito do que nós fizemos na vida, as consequências são permanentes, ou não? E você ainda carrega essa culpa. Você tem em mente assim, epa, se não fosse eu, se eu não fizesse aquilo, talvez ela não teria morrido, talvez ele não teria adoecido, talvez... E essa culpa te arrasta a vida toda, moe tua alma, tritura teu espírito, e essa culpa permanente, quase que não sai, é uma tatuagem que mesmo depois de raspada, deixa a cicatriz, né? Irrevogável, e essas culpas são tremendas. Mas a palavra de Deus tem o poder de arrancar, não só a condenação e o julgamento, ela tem poder de arrancar a culpa. A culpa é arrancada, porque a desculpa nos é dada. Eu, pelo menos, conheço homens que perdoam, mas não conheço nenhum homem que desculpa. Não conheço. Quem já desculpou alguém aqui? Quem já desculpou? Você nunca desculpou, você perdoou alguém, você não desculpou. Porque a palavra desculpar é retirar a culpa. Quem já tirou a culpa de alguém aqui? Ninguém. Os tribunais podem, né, pedir uma caução pelo que você fez. Mas retirar culpa é de um poder sobrenatural apenas. Amém? Perdoei. Tá bom, perdoei. Perdoar é essa unilateralidade de quem perdoa, de quem dá perdão. Eu dou perdão, porque o perdão acontece aqui, nesse lado, desse lado para aquele lado. Culpa não. Culpa tinha que ser daquele lado para retirar dele a culpa. Você consegue fazer isso? Não. Só Deus desculpa. Só Deus retira a culpa de alguém. Aleluia. E esse poder é divino. Glórias a Deus. É o poder do amor de Deus. É o amor que retira a culpa. Aleluia. Deus desculpa, retira a culpa. E ali o perdão é perfeito, como é perfeito quem perdoa, por amor. Aleluia. E então hoje eu queria dizer para alguém que ainda vive sob culpa, vire-se para aquele que consegue tirar a culpa. Retira a culpa, te dá desculpa, arranca a condenação e te traz plena salvação. Deus eterno, Jesus o Nazareno, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Então, a Bíblia diz: o que teme não é perfeito no amor. Aqui existe algo que estudamos, para quem vai seguir no YouTube, tem estudos anteriores e você vai ter acesso ao que nós estudamos acerca do que João pensa, né, acerca do amor. É que o amor de Deus, ele é capaz de refletir do outro lado amor a Deus, amor ao próximo, aos amigos, aos irmãos e até amor aos inimigos. Esse amor que Deus nos deu não é apenas o amor da unilateralidade de Deus, né? Embora seja esse amor antes unilateral, Deus começa a amar, mas esse amor, quando chega até quem é amado, o amado começa a amar também. Ok?
Vou explicar de outra maneira. Deus nos amou, e porque Ele nos amou, eu fui amado por Deus, e porque eu fui amado, eu também começo a amar. Dá para entender melhor assim? Deus me amou, eu fiquei amado por Deus, e a partir do momento que eu sou amado, o amor de Deus produz em mim amor pelos outros. Percebe? Então, esse amor que de Deus veio até mim, produz amor dentro de mim, para com Deus, para com o próximo. Aleluia. Eu passo a amar a Deus e passo a amar os irmãos, passo a amar até os meus inimigos. E por isso João apresenta como prova o amor, né, para quem é salvo e quem não é. Se você ama teu irmão, você é salvo. Se você não ama, você não é. Então, quando nós amamos em perfeito amor, nós afastamos qualquer manifestação de medo. Não há medo no perfeito amor. Aleluia. Não há medo no perfeito amor. Não há. Amém. Deus seja louvado. Vamos lá. No versículo 19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas uma garantia, né, de que só amamos a Deus porque Ele nos amou. Ou João está querendo dizer, ninguém de nós amaria a Deus se Ele não amasse primeiro. Amém? Eu já disse aqui e digo, o amor de Deus não é correspondência. Deus não nos ama por correspondência. Deus nos ama por iniciativa. Ok? O amor de Deus é que começou toda a história de amor. Todo romance de amor. É o amor de Deus que começou. Aleluia. Então, ninguém vai dizer assim, Deus me ama muito porque eu jejuo muito. Deus me ama muito porque eu busco muito. Deus me ama muito porque eu clamo muito. Deus me ama muito porque eu subo muito monte. Deus me ama muito porque eu estou todos os dias, né, a clamar a Deus, e minha vida com Deus é garantia de que Deus está me amando muito. Não sei se a live que colou, a minha internet é que está mal aqui. Não. Não tem o teu amor. Só o amor de Deus. Só o amor de Deus é que começou todas as coisas. Aí está. Não fostes vós, João 3,16. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deis fruto. E o vosso fruto permaneça para sempre. A fim de que tudo o que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então nós estamos aqui diante do amor de Deus, que é a iniciativa e a fonte de todo o amor positivo que venha de alguma maneira do homem para com Deus e para com o próximo. Certo? Então, aqui nós estamos diante de um amor que é positivo a partir do positivismo do homem. Não há tipo homem que diga assim, eu amo a Deus e eu amo as pessoas, mas não tem comunhão com Deus. Não pode haver amor pleno em quem não ame a Deus, não tenha sido amado por Deus. Então o amor de Deus é a iniciativa, ou ele é a fonte de todo amor, que na verdade é amor, que é amor positivo. E nós o amamos primeiro porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. E essa é a comunhão que temos com Deus. No versículo 20 surge então a continuidade disso. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Uau, isso é terrível, né? Prova real, e a prova essencial do amor. Qual é a prova real e qual é a prova essencial do amor que você diz ter por Deus? Você diz que ama a Deus, eu amo a Deus. O amor de Deus não é manifesto pela maneira que você dá dízimo, não é manifesto pela oferta que você dá, não é manifesto pela frequência no culto. O amor a Deus não é manifesto pela pregação que fazes no domingo, na quinta-feira, ou as pregações que fazes na praça, no táxi. O amor a Deus não se manifesta, não é conhecido por nós quando você é alguém que fica 3 horas a orar, 7 horas de oração. O amor de Deus é manifesto no amor que você dá ao irmão.
Aqui então muita gente, inclusive líderes da igreja, passaria na peneira ou não passaria na peneira do julgamento do amor. A prova do amor. Fica sempre claro em toda a pregação, em toda a palavra de João, que não é o amor que você tem pelo irmão que garante o amor que Deus tem por você. Não, mas é o amor que Deus tem por você que garante o amor que você tem pelo irmão. Amém. Não é porque você ama o irmão que Deus te ama. É porque Deus te ama que você ama o irmão. Aí quando você é amado por Deus, esse amor que Deus te dá, produz em ti amor que você dá a Deus. E esse amor que você dá a Deus, porque Deus te deu primeiro, produz o amor que você dá ao próximo. Então você ama o irmão. Você ama a teus inimigos. E aí João está a dizer, a prova da visibilidade. Se você diz amar a Deus que não vê, mas não ama o irmão que você vê, você é mentiroso. E são um tipo de pessoas que conseguem amar o abstrato, mas não amam o concreto. Amam o invisível, mas não amam o visível. Amam o espírito, mas não amam a matéria. É mais uma questão do dualismo, né? Do dualismo doceta, do dualismo que considerava o material essencialmente mal, já que João estava a desfazer com a heresia dualista do helenismo, né? Da filosofia helenista, grega, principalmente a corrente doceta, que acreditava que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom, e que morrer era se livrar da essencialidade má do corpo, da matéria, para que atingisse o alto nível da espiritualidade. E consideravam então que Cristo não podia vir em carne, porque a carne é essencialmente má, e não podia ser Cristo bom e estar na carne. E negavam a encarnação, negavam a vida de Jesus, negavam a morte, negavam a ressurreição. E então queriam trazer um cristianismo que não é cristianismo, senão uma filosofia grega e uma heresia perigosa para a igreja, que ataca as doutrinas mais fundamentadas do cristianismo. E nós cremos que a matéria tem importância. Ok? Esses filósofos gregos, essa filosofia grega era tão má e tão pesada que chegava a considerar que a mulher era nada, que o escravo nasceu para ser escravo e que o cão é cão. E alguns homens chegavam a dizer, agradecer aos deuses, dizendo, agradeço aos deuses por não ter nascido mulher, escravo e cão. Porque eu considerava a mulher uma falha da matéria, um homem que nasceu mal, então ficou mulher. E então, essas filosofias todas não podiam produzir amor, não podia se produzir nenhum carinho por um cão, não se podia produzir amor por uma mulher, nem podia se produzir amor por um escravo. Mas aí está, são perigos hereges, são heresias perigosas, são ataques à fé cristã. Mas hoje não temos esses ataques filosóficos tão fortes quanto tiveram os apóstolos Paulo, João, que chegaram a viver algum tempo para ver essas heresias perigosas entrar na igreja. Mas nós ainda temos essas heresias, não mais afirmadas com palavras filosóficas, mas estão nos atos e nas atitudes até de alguns que cultuam na igreja. Porque eles não amam a ninguém, mas dizem amar a Deus. Eles têm uma espiritualidade tão grande no domingo, mas uma inveja tão grande na segunda-feira no trabalho. Eles têm uma espiritualidade tão gritante no culto de domingo, mas um perigo terrível para os patrões ou para os subalternos no dia a dia. Ele é mamado dos cultos, mas uma perigosa mulher para as vizinhas no bairro. Você diz amar a Deus que não vê, mas não ama teu irmão que você vê, você é simplesmente mentiroso, porque o amor que temos por Deus não seria amor se Deus nos amasse primeiro. Então só pode amar a Deus quem foi amado por Deus primeiro, e quem foi amado por Deus ama o irmão em seguida, ama os vizinhos, ama os inimigos, ama os contrários. Hoje que estou a falar, um jovem Maquino está a ser enterrado. Vai ser enterrado. Cantor que imitou Simba Robot aí nos Estrelas ao Palco morreu envenenado. Só porque apareceu na televisão, bateu e lhe envenenaram. E ele morre.
Se calhar envenenado por alguém que se diz amar a Deus, que é da igreja, que é de Cristo. E agora ele morreu, e a mãe de desgosto, segundo dizem alguém, também morreu. Não matou só o menino, matou sua mãe, matou uma família, matou e rasgou o coração de centenas e milhares, quem sabe. Porque existem pessoas que preferem declarar um amor pitoresco, retórico, quase que apenas poético por Deus, mas na prática não tem amor algum. Respeitam e admiram a soberania de Deus, mas não amam Deus na prática, não amam Deus na prática. Eles têm uma ortodoxia que alega que ama Deus, estuda os textos bíblicos, compra livros na biblioteca, mas ele não ama na vida, não ama na prática. A este João diz: você é mentiroso. O amor que você diz ter por Deus é uma mentira. E o mentiroso é você, filho daquele que é o pai da mentira, Satanás. Você não ama seu irmão. Quem seria o meu irmão? Era a pergunta que se fez a Jesus. Quem seria o meu próximo? Teu irmão pode ser alguém que não nasceu do teu pai nem da sua mãe. Teu irmão pode ser alguém que tendo uma cabeça, tronco e membros, de pele negra, branca ou amarela ou vermelha, que fala a tua língua ou fala outra língua. Pode ser teu irmão, qualquer um que estiver a passar de uma outra religião até denominação. Pode ser esse irmão da família humana de homens feitos à imagem e semelhança de Deus, embora decaídos em Adão. Pode ser esses teus irmãos. Ou podem ser os irmãos em Cristo, aqueles que creram na mesma verdade, creram na mesma palavra. Esses também são seus irmãos, muito mais irmãos do que outros. Mas temos aqui uma generalidade: amar, amar, amar. Quem não ama o seu irmão que viu, não ama Deus que não viu. É como se João estivesse a dizer assim: se você quer ver Deus, ou se você prova que você ama Deus que não viu, você o viu em alguém que você vê. E o que eu estou a dizer aqui não é uma declaração minha, das minhas colocações. Jesus vai dizer isso. Em Mateus ele disse que iria dizer isso. Ele disse que um dia virão a ele homens de toda parte do mundo. E ele vai dizer a uns: tive fome, não me deixe de comer. Tive sede, não me deixe de beber. Estive nu, não me deixe de vestir. Estive preso, não me fostes ver. Estive doente, não me fostes visitar. E as pessoas vão dizer: mas quando é que fizemos isso contigo? Nunca fizemos isso. Jesus vai dizer: quando não fizesses a um desses pequeninos, a mim não fizesses. E depois vai olhar para os outros e vai dizer: tive fome, me deixes de comer. Tive sede e me deixes de beber. Tive nu e me deste a vestir. Estive preso e me foste visitar. Parabéns. Estive doente e me fostes ver. E vão dizer: mas mestre, quando é que fizemos isso contigo? Quando fizestes a um desses pequeninos, a mim fizestes. Entre no gozo do vosso Senhor. E vocês que não me fizeram isso, vão para o inferno. O que a Bíblia está querendo dizer? Que muito do que você faz a Deus, você faz aos homens. Se você diz que ama Deus, você então o ama nas pessoas visíveis. Em cada homem que você vê Deus. Porque Deus os fez a sua própria imagem, a sua própria semelhança, para que por meio desses homens pudéssemos ver Deus. Inclusive muitos dizem: quero ver anjo. Mas quando vem alguém bater a porta dele para dormir lá: sai daqui, pá, tu quer dormir aqui na minha casa? Vai dormir aqui no meu... A Bíblia diz que a hospitalidade já fez muita gente receber anjo sem saber. Por causa da hospitalidade. Paulo que está falando isso. Por causa da hospitalidade, muitos hospedaram anjo e não sabiam. Eu acho que eu já hospedei tantos. Minha mãe me deu o nome: Sadraque gosta de apanhar pessoas. Era a frase da minha vida: Sadraque gosta de apanhar pessoas. Porque eu gosto de hospedar. Eu gosto de arranjar espaço para as pessoas dormirem, terem o teto. Não me imaginava eu na rua e apanhar só. Eu, quando tinha 17 ou 18 anos, eu sentia no meu coração, orava pelos meninos de rua. Um dia então peguei,
no meu lençol, meti na minha mochila, fui lá na Mutamba, peguei no dinheiro que eu tinha, troquei moeda, não sei se era mais quanto, se era 50, dei em todo mundo que eu consegui dar, até ficar apenas com dinheiro de táxi, e fiquei aí na rua, no Quina Xixa, orar, até chegar por volta das 0 horas, encontrei os meninos que estavam a dormir, deitei também no chão, meti meu lençol, também me tapei, eu queria dormir ali para sentir o que eles sentem, para que eu pudesse orar com eles com mais dedicação e mais entrega. Eu dormi no chão toda noite, o frio me castigou, e enquanto eu dormia ali, sofria. Com cada frio eu sentia a dor daqueles meninos, daqueles homens, daquelas mulheres, e então eu orei com mais intensidade. Orei: Pai, tem misericórdia deles, tem misericórdia. E um dos meus maiores sonhos é um dia construir um sítio onde as pessoas só vão lá dormir, só vão dormir, para que não possam dormir naqueles lugares onde eu só dormi uma noite e senti o peso do sofrimento, o peso de ser alguém sem terra, sem casa, sem teto. Este devia ser o trabalho da igreja, não o trabalho apenas de construir templos bonitos, de ter um som bonito, uma imagem bonita, mas sim de comportamentos bonitos, caráter bonito, manifestação do amor belo de Deus, o amor perfeito que afasta fora todo medo. O perfeito amor de Deus, que quando dado ao próximo é dado a Deus. Como diz Provérbios, quem dá ao pobre empresta a Deus. É como se Deus está dizendo assim: a minha carne está na carne que eu fiz com as minhas próprias mãos. Se vocês me querem dar algo diretamente, dêem a alguém que quando receber vai dizer graças a Deus. Uma das coisas que me faz eu dar algumas coisas, um dos prazeres que eu tenho quando eu dou alguma coisa é ouvir graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Deus me ouviu minha oração. Eu começo a sentir: uau, eu fui o meio pelo qual Deus respondeu a oração dela. Eu fui o meio pelo qual Deus respondeu a oração dela. Eu fui o emissário do evangelho, da resposta de Deus na vida dele, na vida dela. Oh, Deus me usa sempre como resposta das orações, me usa como resposta da oração. Me envia, Senhor, onde o Senhor quer dar, me envia onde o Senhor quer abençoar, me envia onde o Senhor quer se manifestar. Que as pessoas que não te virem me vejam a mim, olhem para mim e vejam em tua glória. Manifesta em cada ato de bondade, em cada ato de abraço, em cada ato, Senhor, de carinho, em cada ato, Senhor, de manifestação clara e viva de bênção e misericórdia. Naquele dia, quando voltei para casa, minha mãe perguntou: Sadraque, dormiste aonde? Eu disse: procurei um sítio para orar e dormir. Como minha mãe era minha amiga, depois contei para ela, disse: você tem coragem. Aqueles miúdos bem drogados, se eles se embriagam de gasolina, eu precisava me embriagar do Espírito, precisava sentir o que eles sentem. Naqueles dias eu chorei intensamente, porque eu tinha uma casa, e aquele rapaz só tinha um canto e papelão para se tapar, nada mais. Uma das coisas mais terríveis que eu senti é que os carros passavam ao lado, abuzinavam e iam embora. E todo mundo passava por nós. E em meu coração pensava: meu Deus, eu tenho casa, estou fazendo o que aqui? Precisava sentir o que aqueles meninos sentem. Talvez até eles já estão acostumados com aquilo. Talvez. Deus nos fez para adaptação. Temos capacidade de nos adaptar às situações terríveis. Às vezes algumas pessoas questionam: mas por que você jejua tanto? Uma das minhas respostas, dentre várias, seria porque muitas vezes eu quero fazer companhia a algumas pessoas que não comem. Simplesmente isso. Desde que começou a pandemia, que eu faço companhia às pessoas que não comem durante o dia todo, para comer apenas durante a noite. Glórias a Deus que Deus me deu um forro que esconde bem essa condição minha de vida, né? Uma exterioridade que esconde bem. Obrigado, Deus, por isso. Se não tivesse isso, talvez seria uma das pessoas mais magras de Angola, né? Mas Deus tem me alimentado também. Não há nenhum momento que começou o ano que eu como
cedo, porque eu sei que muita gente não está a comer. Eu estou a fazer companhias a ela, simplesmente isso. Em oração, durante o dia todo. E alguns talvez perguntam, qual é a razão do jejum? Eu quero orar por essas pessoas, quero chorar por elas. Quero pedir a misericórdia de Deus. Quero que o Senhor desperta pela oração e pela pregação pessoas que vão amar a Deus, amando o próximo. Que vão no próximo manifestar o amor de Deus. Que Deus me conceda a graça de, naquele dia, estar diante do trono de Deus e ouvir: tive fome e me deixe de comer. Esse texto ali é brutal. Não há argumentos contra aquele texto. Não há. Porque Jesus, primeiro, preso até já foi, né? Quando esteve aqui. Mas nem deu tempo de ele ver, porque no dia seguinte o mataram. Doente, Jesus já ficou doente? Não. Ele está dizendo, estive doente. Como Jesus está doente? Senão na doença dos outros que estão doentes. Há muita gente que fica doente nos hospitais, nós já fizemos isso. Que a família os abandona, vão embora, eles deixam lá. Abandonam. Está doente já há 3 meses, a família está cansada de levar lá comida. Desaparece. Na cadeia a mesma coisa. Aí apareceria a família dos santos, dos salvos, a fazer companhia. Estive doente, me fostes visitar. Me fostes ver. Deus tem misericórdia de nós. No versículo 21, ao terminar, diz: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui temos um mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu. Nota que aqui o mandamento é claro. Não é quem ama o irmão, ame também a Deus. Porque Deus não se ama também. Ouviu? Deus não se ama também. Também não é uma expressão que surge para Deus em seguida. Não é. Deus nunca é também. Deus é. Agora os outros também. Amém? Por exemplo, Jesus é médico. Os outros médicos também são. Jesus é Senhor. Agora tem um Senhor que também são. Agora, Jesus não é. Quem entendeu isso foi o centurião. Jesus estava aí na casa dele, procurou, ele disse assim: Senhor Jesus, não vem na minha casa. Não é digno que o Senhor entre no meu teto, eu sou um homem pecador. Eu também sou homem de autoridade. Sabe o que ele estava a dizer? Tu és homem de autoridade. Eu também sou. Mas você é? Eu também. Eu também. Eu vim depois. Eu te segui, eu te imito. Se eu que sou também, mando o meu servo, vai e faz. Mando o meu criado, faz isso, faz. Quanto mais você que é autoridade. Fala só uma palavra, o meu criado ficará curado. Então, Deus nunca é também. Deus é. Agora nós somos também. O que eu estou a dizer aqui? Quem ama a Deus, ame também seu irmão. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Né? A questão, estou a insistir aqui na questão do também. Não se pode dizer assim, eu amo minha esposa, amo também a Deus. Não. Você ama a Deus, ama também sua esposa. Dá para entender isso? Ou isso fica difícil para alguns? Você não ama teus filhos e ama também a Deus. Não. Você ama a Deus e ama também teus filhos. Para dizer que o amor que temos por Deus é primeiro, é primário, é primazia, é inicial, é de cima. Primeiro ama a Deus. Agora amo também minha esposa, amo também meus filhos, amo também meus amigos, amo também meus inimigos, eu amo também. Então, você não pode dizer, eu amo os irmãos e amo também a Deus. Não. Você ama a Deus e ama também seus irmãos. Amém? Então, nós estamos a querer dizer que você não pode certificar o teu amor por Deus, né? ou dizer que você, a partir do momento que você ama ao teu irmão, você ama a Deus. Isso pode ser a desculpa de alguns ímpios, né? Eu não preciso ir na igreja, eu só amo as pessoas. Não. Você tem que amar a Deus. E também, o amor que tens em Deus, por Deus, é que tem que produzir o amor que você tem pelos irmãos. É por isso ninguém pode dizer apenas que eu não preciso ir na igreja, não preciso adorar a Deus desde que eu dou coisa nas pessoas. Não. Você tem que amar a Deus. O amor que você tem pelas pessoas tem que ser consciencializado pelo amor inicial que tens por Deus. Então, quem ama Deus, ama também seus irmãos. Então, primeira coisa, ganhe consciência desse amor que tens por Deus. E esse amor que tens por Deus
te levará a uma vida de devoção, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de inteireza. Agora, esse amor, dentro das suas ramificações, ama o irmão. Amém? Então, esse mandamento, como diz aqui a nossa irmã Alice Xavier, é mandamento claro. E é mandamento simples. É mandamento perfeito. Amém? Então, ame também o seu irmão. Eu gostaria de dar algumas recomendações. Se em algum momento você notou que teu amor pelo próximo falhou, vá, peça perdão. Ou peça perdão à mãe, peça perdão à sogra, peça perdão ao sogro, peça perdão ao pai, peça perdão ao avô, peça perdão ao amigo, à amiga. Corrija teus erros. Ser cristão não é apenas fazer o certo. Ser cristão também é corrigir o errado. Procure se adaptar aos mandamentos de Deus. Se você ama Deus, se você tem uma clara manifestação ou uma clara verdade no teu espírito sobre o amor que tens por Deus, então afaste todo o receio, afaste todo o medo. Ame sem receios, ame sem medos, ame com a confiança de que no dia do juízo você não estará em condenação, mas sim em aceitação. Ame sabendo que todos os atos teus na terra, para com o bem que fizestes por causa do amor de Deus ao próximo, te trará frutos maravilhosos, porque nós seremos recompensados por causa de tudo que fizemos por meio do corpo. Tudo quanto você fez, motivado e movido pelo amor de Deus, te dará frutos maravilhosos. Pai eterno, obrigado por essa manhã. Obrigado porque temos a plena consciência, a plena motivação, a plena verdade em nosso espírito de que o Senhor está todos os dias nos amando, nos amando, nos amando, nos amando. E porque o Senhor nos amou, nós te amamos. E porque o Senhor nos amou, nós amamos os irmãos. Como o Senhor nos amou, nós amamos até os inimigos. Porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pai eterno, influi em nós, injeta em nós, canaliza em nós esse verdadeiro e puro amor. E que possamos, Senhor, viver todo dia desse jeito, no nome santo e poderoso de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Socorra a obra do Senhor nesse momento difícil. Agora, poderá fazer as suas doações online, direto da sua casa, usando o aplicativo Multicaixa Express. É simples, fácil e rápido. Contribua com seus propósitos, dízimos e ofertas. Agora mais do que nunca, a obra do Senhor precisa do seu apoio. Ajude-nos a não parar. Juntos, somos muito mais. Congregação Jesus é a Igreja da Família.